Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da Petrobras, que não tem ré, né? Foguete, não tem ré, sempre falam isso. E a Petrobras, como eu vou mostrar no gráfico pós o disclaimer aqui, até posso começar com ele rapidinho, mostra em azul a Petrobras e em laranja o petróleo Brent. Como a Petrobras simplesmente saiu da correlação petróleo, tá? E anda com vida própria. Tá? Não só 2 meses atrás, pós-PEC dos benefícios, quando o governo tira da Petrobras ali a principal culpa de inflação de combustíveis caros e traz para o ICMS, traz para os estados e municípios, a arrecadação, imposto, ela sobe para caramba e por méritos ali, porque ela sai do meu malvado favorito, mas recentemente, vocês podem dizer aí primeiro turno, eleições, ela também anda muito mais e até em direção oposta do que o petróleo. Papo de hoje, pessoal, vai ser Petrobras. Vamos tentar ali definir. Eu vou continuar com o meu padrão de análise, ou seja, todo o contexto da análise técnica no final do vídeo vai ser voltado para o pós-dividendo, para o pós-DataX, né? Perdão, para o pós-data corte, né? Quando ela anuncia aquele dividendo gigantesco, tá? Então aquilo traz muito fluxo financeiro, muitas posições abertas para os dividendos, e aí eu começo a identificar quedas e altas a partir de então. Beleza, pessoal? Então esse vai ser o principal contexto. Eu começo aqui o vídeo utilizando esse gráfico mesmo, né? Como a Petrobras, ela dentro do ano teve duas caras, tá? A primeira cara foi aquela do petróleo pós a Rússia e a Ucrânia entrarem em conflito, pós a Rússia, né, entrar em conflito com a Ucrânia. O petróleo teve aquela super alta e a Petrobras o oposto. Tá? Por que o oposto? Porque já se imaginou ali, foram reajustes sucessivos, né, de alta, inflação, o Bolsonaro na época reclamando bastante, governo reclamando bastante da Petrobras, muita incerteza em relação à política de preços, troca de presidente, aquela coisa maluca, tá? Até que, em determinado momento, ali em junho, tá? a discussão mais assertiva e mais veemente, junho estamos aqui, tá, pessoal? Nesse momento aqui, a discussão mais forte de PEC dos kamikaze, que depois virou PEC dos benefícios e foi a PEC que livrou da Petrobras a culpabilidade, vamos assim dizer, da inflação nas bombas. Tá? Nesse momento, quando se começa a discutir PEC, pessoal, nós temos aqui a Petro voltando a ter uma oscilação igual ao do petróleo. Petróleo cai, Petrobras caiu. Tá? Petróleo deu uma subidinha, Petrobras deu uma subidinha. Tá? O pós, e aí é o principal marco aqui, eu poderia até ter desenhado para vocês para ficar mais claro, o pós-PEC dos benefícios é que foi surpreendente. Tá? O pós, estamos em agosto aqui, ó, tá? Quando de fato passou a PEC dos benefícios, pessoal, a Petrobras voou. Não só a Petro, como a Bolsa como um todo. Então a Faria Lima tanto faz se é notícia ruim ou notícia boa para ela, né? Para os fiscalistas, tá? O que é ruim é a incerteza. Quando a incerteza passa, sai lá os 50 e tantos bi, pessoal, de PEC dos benefícios, lá o custo total, maravilha. Tá? Já sabemos as continhas e foi igual a PEC dos precatórios. Até a PEC dos precatórios se consumar, muita venda. Pós-rally. Tá? E o rally foi intenso, aqui não só da Petro, mas da Bolsa como um todo. O que chama atenção é que em nenhum momento do rally doméstico Brasil, que está aqui, né, em azul para vocês, que é a Petro, tá? Nós tivemos o petróleo acompanhando. Certo? Então, nesse momento, a Petro ganhou vida própria. Show! Tá? Depois aí de tirar ela do radar político, não precisa mais trocar de presidente, tá? Porque nós zeramos o ICMS, a gasolina começou a ficar mais barata. Show de bola. Tá? Agora, recentemente, com esse pico, com essa queda do petróleo, a gente ainda pode setembro para cá, pós-euforia, então, nós tivemos também a queda da Petro, show. Então, ela voltou a ter um momento junho, ou seja, petróleo para um lado, Petro para o mesmo. Petróleo para o outro, Petro para o mesmo. Tá? E, recentemente, tá, terminou essa correlação a semana passada, onde o petróleo cedeu. Estão vendo aqui, vou sublinhar para vocês. O petróleo cedeu, tá? E a Petro, o oposto. Tá? Então abriu ainda mais essa diferença. Lembra que eu falava para vocês, pessoal? Até o final do ano, essa boca vai fechar, tende a fechar. Tá? E eu estava caminhando para me deleitar aqui, né? Porque o petróleo estava subindo, a Petro estava caindo, tá? Teve uma quedinha aqui e falei, pô, show de bola, o petróleo está indo para 30,
a Petrobras indo para 40, 50, tudo bem. As ações geralmente sobem mais ou tem uma volatilidade mais agradável do que a commodity, tá? Tem mais risco nas empresas, então mais retorno também. E tem os dividendos também nas empresas e no petróleo cru, no contrato futuro, não tem dividendo. Então faz sentido ali sempre as ações estarem se valorizando mais do que a commodity, tá? Mas a direção tende a ser a mesma, tá? A direção tende a ser a mesma. E a Petrobras, nitidamente, pós-pactos dos benefícios, ela muda de patamar aqui, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Em algum momento, essa diferença, tá, entre uma oscilação e outra, ela deve fechar, tá? Ela deve vir. Então, esse é o único risco que eu trago para você, investidor, certo? Investidor da Petrobras. O momento atual é de deleite, tá? É de você estar ali, sei lá, tentando acompanhar a valorização ali, o prêmio que está bem robusto das opções, para de repente, né, fazer renda com as ações que você já tem. Não é momento de realização. Se você é trader, é momento só de você ir subindo o stop, tá? O stop de ganho, que já deve estar no ganho, tá? Mas não é o momento para você abrir posição, né? Na minha ótica, tá? Se você tem R$100 para comprar todos os meses, a partir desse momento aqui, por exemplo, tá? E a partir também da PEC dos benefícios, é o momento para você ir comprando 50, 40, tá? Porque ela começa a ter vida própria ali e não é o convencional. A mesma coisa para Vale. E eu venho comentando com vocês. É que a Vale, ela, mesmo descorrelacionada do minério de ferro, ela subiu bem menos. A Petrobras está voando. A Petrobras está 80-17. 80% no ano. O petróleo está 17%. Tá? Então a inflação do petróleo, da gasolina, esse ano aqui, poxa, tá salgada? Tá. Mas não muito. Tá? 17%, poxa, já foi bem pior. Tá? Já chegou a subir 40% no ano, 50% em 2021, algo parecido. Tá? A Petro se valorizou 80%. Então tem aqui, pessoal, uma volatilidade que é muito anormal. E é esse panorama ou esse contexto que é legal a gente saber. Não é para tomar decisão, é só para ancorar a expectativa. Poxa, se a Petrobras cair 20%, e aí eu vou para o gráfico logo para falar para você quanto que ela pode cair, poxa, é normal. Tá? Por que normal? Porque o meu cenário para o petróleo, pessoal, adivinhe, não é de baixa. Tá? Então, durante a queda do petróleo, até o meu cenário base, quem acompanha aqui o canal sabe, né? Sabia qual era o meu fundo do petróleo, que estava ali entre 87, 89, 85, até os 83 que apareceu no finalzinho, mas principalmente os 85, 47. Pum, chegamos lá e paramos, estancamos. Por quê? Já nos 89, a OPEC começou a diminuir a produção. E nos 85, então, nem se fala, foram 2 milhões de barris. Tá? Então, há um controle aqui do preço do petróleo, assim como foi lá em 2011, 2012, que o petróleo estabilizou. Eu posso tirar aqui o zoom do gráfico para mostrar para vocês. Mas no curtíssimo prazo, pessoal, eu falava para quem acompanha os Morning Calls lá no Traders Club, que essa bandeira, né, essa retração do petróleo, tá, ela iria até, no máximo, os 91,43, 88,94. Bom, bateu no 88, bateu no 91, sentiu uma compra. Bateu no 88, me parece que essa compra agora veio para ficar. E eu vou olhar muito mais para a parte do verde, tá? Do que para a queda. Então, agora, Petrobras, seja você candidato A ou B, pessoal, a Petrobras tende e principalmente as Junior Oils, né, as empresas pequenas de petróleo, tendem a ter uma semana boa. Publiquei um vídeo aqui. O petróleo vai subir essa semana. Tá? E se valoriza já essa semana substancialmente. Tá? Porque tecnicamente é um padrão ali bonito, mas o mais importante é o que está por trás. 2 milhões a menos de barris. Tá? Então a OPEP decidiu o seu piso. Tá? E o mercado, inflação, crescimento e tudo mais também definiu o seu teto, que na minha opinião é $111, pessoal. Tá? Então assim, onde eu acho que o petróleo pode ir? $111,63. E vai continuar nesse padrão entre 111 e 83, 89 por mais 1 ou 2 anos. Por quê? Eu sou um dos analistas, agora tirei os desenhos, pessoal, que acredita que a história se repete. Perdão, que a história não se repete, ela rima. Mark Twain aqui. Tá? Eu não sou analista que acredita na outra tese, que também tem muitos analistas que acreditam, pessoas, etc., que a frase é: agora vai ser diferente. Esse momento é diferente. Agora é diferente.
Não, eu sempre vou para o lado da história e ela tende a moldar o futuro. Então, para analisar a parte direita do gráfico, eu sempre vou para a esquerda, tá? Que é a parte da história. Tento contextualizar, poxa, é a mesma, é o combate atual do problema, é o mesmo do combate há 10 anos atrás, como que estão aí também geopolítica, macroeconomia. Lógico, pessoal, mas eu tendo a acreditar que o comportamento do ser humano, eu sou conservador em relação ao comportamento do ser humano, então euforia e medo. Isso nos gráficos é mostrado pelas ondinhas. Então, para o futuro, eu tenho que olhar para o passado porque o comportamento não muda. Eu sou conservador em relação ao comportamento do ser humano. Tá? E aí, quando eu volto para o petróleo pós, né? Deixa eu trazer o gráfico mensal que eu acho que vai ficar mais nítido para vocês. Quando eu volto para o petróleo pós-crise de 2008, tá? Então, crise de 2008 agora, não 2020. Crise de 2008. Tá? Começou aqui, pum. Crise de 2020 está aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. A crise de 2020 eu vou pôr de azul, tá? Certo? A recuperação em amarelo de 2008 foi em V. A recuperação em amarelo de 2020 foi em um V excepcional. Rompeu máxima da crise de longe. Você pode falar que foi ajudada aí pela crise, tudo bem. Pelo conflito geopolítico, tudo bem, tá? Agora, o que aconteceu aqui, pessoal? Lateralização. É esse cenário que eu imagino. Só que tem uma pulguinha ali. O que em 2022, pessoal, 2012, 2011 foi descoberto, mas não só descoberto, posto no mercado. O shale oil, que é aquele xisto, tá? O xisto americano. E isso fez, lá em 2014, o petróleo desabar, tá? E os Estados Unidos, até diplomaticamente falando, perderem um pouquinho da amizade, vamos dizer assim, a empatia dos Emirados Árabes ali, do pessoal da OPEC, tá? Porque colocou o xisto no mercado. Tá? Então, essa queda forte do petróleo veio muito por causa do xisto e também de um baixo crescimento econômico no mundo. Não foi um boom pós-impressão de dinheiro de 2008. O que eu vejo agora em 2022 para frente? Não temos o shale oil. Tá? Não temos o xisto novamente, um excesso de oferta programado. Acho, na minha opinião, que não haverá, pelo menos. Tá? A não ser que um grande player como Venezuela, por exemplo, apareça produzindo loucamente. Tá? Mas não me parece. E também não me parece, depois que o Irã e a Rússia se deram as mãos ali, tá? Um emprestando arma para o outro, que o Irã vai entrar no acordo nuclear e vai começar também a ter o seu petróleo, os seus barris no mercado, vamos dizer assim, ocidental. Não me parece. Então, eu não vejo essa queda do petróleo para 2023, 2024, 2025, etc. Mas sim, eu vejo pelo menos um ano, tá, deste comportamento aqui, do petróleo. Estável. Tá? Bom, dessa maneira, eu desenhando a direita do gráfico, e por ser um analista que acredita que a história rima, ela não se repete, mas ela rima, não sou um analista que vai acreditar que agora é diferente, tá? Então eu quero deixar bem claro para vocês que eu tenho um viés, esse viés, vamos dizer assim, é comportamental, não é candidato A ou B, não é Biden, Emirados, xisto, óleo, não. Simplesmente eu vou tentar acreditar que a gente chegou aqui em um momento de estabilização da commodity, tá? Eu acho que pelo menos um ano, então nós estamos aqui há 6 meses de queda, a gente deve ter 6 meses aí de alta ou 3 meses de alta, não sei quantos o tempo específico, mas é que a gente não rompe a máxima. A gente vai ficar, ficaremos, na minha opinião, entre 85, 87, 83 até o 111. O que o Biden anunciou essa semana? Que ele só vai repor as suas reservas emergenciais estratégicas, que ele está simplesmente colocando no mercado agora para baixar o preço do óleo, ele só vai repor as suas reservas em 74, 72 dólares. Perigoso, eu não tenho ali o petróleo tendo facilidade de chegar lá, mas pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, esse contexto do petróleo, e aí a gente termina com a análise da Petro. Tá? A Petro, o que eu vou falar para vocês? Pessoal, aproveitem, surfem, não se desfaçam dos ativos, sexta-feira tem vencimento de opção, então é de se esperar. Qual o contexto de baixa? O vermelho. Tá? O que é o vermelho? As quedas durante as altas. Tá? Eu poderia colocar mais vermelhos aqui. Ó. Tá? Vermelho, Bruno, para não errar. Aqui. Tá? Aqui. Certo? E essas quedas, pessoal, tiveram de 15, 17,
18%, tá? A 20%. Tá? 18,5% foi a mais recente. Então, caso ela venha a cair esses 17% a 20%, é natural. Se eu acertar o cenário do petróleo, a Petrobras também deve estabilizar no primeiro momento, depois ceder um pouquinho. Natural também. Então, qual que é o alvo para baixo? 20% de queda no máximo. No contexto atual, a gente pode colocar no valor nominal entre 5,59 e 6,50. Entre 5,50 e 6,50 de queda. Tá? Agora, qual que é o para cima? Para cima é aquele lance que eu falei para vocês. O contexto que eu estou analisando para tentar achar alvo, já que ela tá, foguete não tem ré, né? É o contexto pós-anúncio dos dividendos. Tá aqui, ó. Anunciou dividendo aqui. Anunciou dividendo aqui. Já abriu com gap. O dividendo foi gigante. Tá? E aí a DataX está aqui, ó, nessa barra azul. A DataX estava aqui. Ó. Tá? Então você que participou só por causa de dividendos, você não só ganhou dividendos, mas também está ganhando capital. Porque ela tá acima, tá, do pós-DataX. Está bem acima. Para falar a verdade, ela tá... Ó, a DataX foi aqui, o fechamento. Ela tá 11%, você está ganhando 11% mais os dividendos. Então compensou, sem dúvida nenhuma, entrar só para os dividendos. E essa linha vermelha, vou pôr de verde, né, para falar que é alta, essa linha verde é um alvo. Então se eu pegar a mínima, máxima, mínima DataX, tá? Chegamos ali, deixa eu pegar e desenhar para vocês de verde aqui também, tá? Por um negócio mais forte. Chegamos ali a 33,24, tá? Chegamos nesse topo aqui, ó. Deixa eu tirar a continuidade dela. Chegamos nesse topo aqui. Agora eu vou projetar a partir da mínima feita naquele momento. Vamos lá. Bom, chegamos no topo aqui. E eu fui passando para vocês esses alvos. Tá? Aí eu fui caçando. Tchan, tcharam, tcharam. Opa, chegamos no topo aqui. Deixa eu ver se eu consigo linha de tendência. Fica melhor. Aí. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Projetando os alvos. Agora está aqui. Chegamos no 35,21. Certo, pessoal? Então, 35,21 é alvo, fechamento de ontem. Também posso fazer aqui 35,66 é alvo, muito próximo do fechamento de ontem. E aí, a partir disso, eu tenho, no mínimo, que olhar para quem vendeu, mas eu vou colocar os tais 17% a 20%. Pessoal, não se assustem se a Petrobras cair 17% a 20%. Tá? Por isso que, pós primeiro turno, eu liguei também, tá, um VWAP ancorado. Eu estou utilizando tanto o VWAP pós primeiro turno como o VWAP, tá, pós-dividendos. Tá? O pós-dividendos está bem errático, então eu vou mandar só do primeiro turno. Então está ali em 32,32, tá? E eu sigo achando que a Petrobras não tem por que você pular fora dela, já que ela está descorrelacionada do petróleo, mas agora, tá, ela pode voltar a se correlacionar, porque o petróleo, na minha opinião, vai subir. Tá? E eu falo para vocês, o petróleo acima dos 102, pessoal, olha, uma semana aí para as eleições, os 94 já tem que ter reajuste, já teria que ter reajuste, tá? Mais de 10% defasado, mas não vai ter reajuste não, vai segurar, óbvio. Política é política, tanto para um lado como para o outro, pessoal. Mas aqui só um efeito da economia real, pós-eleições, podem se preparar aí que vai vir reajuste da gasolina. Não há dúvida disso. Beleza? Pessoal, é isso. Um grande abraço. Se você gosta aí dos trades, das operações táticas, eu deixo no primeiro link aí as maiores recomendações aí de operações táticas mensais, pelo menos 10 por mês, envolvendo BDR, ações, opções e renda fixa para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.